E bom, certamente você viu que o dólar tá disparando, tá lá em 5,70, 5,80, e aí você começa a ficar preocupado. Muito se fala sobre a gente dolarizar parte do nosso patrimônio, a gente começar a investir também nos Estados Unidos, nas principais empresas do mundo, na maior economia do mundo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui uma carteira para iniciantes, uma carteira para quem tá querendo dar esses primeiros passos. Vou te falar alguns motivos do porquê que a gente tem que ter esse dinheiro lá fora e também já de cara te mostrar essa carteira para você começar, para que você comece a dar os primeiros passos, que você envie o seu dinheiro lá para os Estados Unidos, que você já invista, principalmente nos ETFs, uma maneira muito fácil para a gente investir, diversificar a carteira com segurança, com rentabilidade. Então vamos começar a investir nos Estados Unidos. Eu queria te mostrar aqui a cara então da nossa carteira, vou te mostrar ela no final, mas antes disso eu gostaria de falar sobre principais motivos, por que que a gente deve investir nos Estados Unidos. Então, um grande motivo é a nossa moeda. A nossa moeda é a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2024. Então, olha só, de todos os países que existem no mundo, o real, o nosso real, coitadinho, tá se desvalorizando demais. Por isso que a gente viu o dólar em 5,70, 5,80 e cada vez se distanciando. Muito se fala, será que o dólar vai chegar em R$ 6? E aí a gente fica sempre com medo de a gente também buscar um pouco desse investimento. A gente também quer proteger o nosso dinheiro. E bom, o que eu queria te trazer então é justamente esse fato. Então, a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo. Aqui embaixo a gente consegue ver então as outras moedas que também tiveram grande desvalorização, além do nosso real. Nós estamos aqui em sexto lugar, mas olha só, conseguimos ganhar de países gigantes como Gana, Etiópia, Sudão do Sul, Egito e Nigéria. E esses países foram piores do que nós em 2024. Inclusive a gente perdeu para a Argentina. A Argentina conseguiu ter um peso, o argentino conseguiu perder menos valor do que o nosso real aqui perante o dólar. E aqui, claro, os outros países. Então é isso, a nossa moeda é muito fraca. E por que ela vai se desvalorizando tanto? Bom, todas as moedas elas vão perdendo valor conforme o tempo vai passando, elas vão sendo corroídas pela inflação. A questão é que a nossa inflação aqui no país é muito mais alta do que a de outros países. Então, se a gente compara o nosso real com o dólar, ambos os países possuem inflação, mas a nossa aqui tá bem mais alta, bem mais descontrolada. Lá nos Estados Unidos, então, o dólar ele acaba se desvalorizando numa velocidade bem menor do que o nosso real. E aí a gente vai pro segundo ponto, segundo motivo, um gráfico que mostra que essa desvalorização desde a criação do real. E olha só, a gente consegue ver aqui que desde lá de 1994, quando teve o surgimento do real, de lá pra cá até 2024, 30 anos aqui de desvalorização. Hoje, R$ 100, equivalente a R$ 100 lá da época de quando o real foi criado, hoje seria mais ou menos ali em torno de R$ 19. Então aquilo que a gente comprava lá atrás, a gente ia no mercado, enchia o carrinho, hoje é R$ 19. R$ 19 compra muito pouco. A gente compra ali um pãozinho, um café e deu, acabou o nosso dinheiro. Então, realmente a desvalorização do real é muito grande. E os outros pontos aqui pra gente falar são em questões de insegurança jurídica. A gente vê que leis aqui no país acabam mudando o tempo inteiro, então a gente não tem aquela segurança, aquela credibilidade de ser um país sério. A nossa política aqui também é muito conturbada, então existe sim um risco político muito grande. A gente tem um governo que se preocupa mais em gastar do que economizar, as contas não estão fechando, então a gente tem um risco fiscal também. São vários os problemas que deixam o nosso país mais arriscado e devido a tudo isso, então a gente acaba tendo também essa desvalorização. A gente não tem tanta credibilidade assim comparado então a outros países. Então, beleza, dito isso, a gente sim tem que começar a dolarizar. E eu digo que você tem que ter pelo menos 20% do teu patrimônio lá nos Estados Unidos, do teu patrimônio em dólar. Então, a gente pode enviar esse dinheiro através de corretoras. A gente pode investir então, por exemplo, na Avenue. Aqui eu trouxe as principais corretoras. A Avenue, a Nomad, o Banco Inter, a própria XP, o C6 Bank. São opções de corretoras aqui no Brasil que nos possibilitam então investir lá nos Estados Unidos. Vamos fechar aqui, vamos deixar só as corretoras para facilitar. E olha só, a Avenue, por exemplo, você pode começar a investir com cerca de R$ 200. Você já consegue fazer um câmbio, transformar os seus reais para dólares. Então, a gente quando investe lá nos Estados Unidos, a gente tem que fazer isso. A gente tem que passar pelo câmbio e essas corretoras todas vão fazer isso para nós. A gente manda, faz um Pix ali, um TED, manda nossos reais, a gente converte, faz o câmbio e depois disso, então, a gente passa a investir de fato lá nos Estados Unidos. Mas a gente tem a garantia que o nosso dinheiro está lá nos Estados Unidos, sob a jurisdição também americana e não aqui do Brasil. Então, tudo traz mais segurança. Então, a Avenue nos proporciona isso. Com cerca de R$ 200 a gente já começa a investir. Tem aqui a parte do spread, que é as taxas que são cobradas. Então, quando a gente faz esse câmbio, essas corretoras vão cobrar, cada corretora vai ter um spread aqui, uma taxa de acordo para fazer esse câmbio. Então, você pode dar uma olhadinha também e escolher. Mas o que eu digo, as principais, as que eu já utilizei, são a Avenue, a Nomad e o Banco Inter. A Avenue eu utilizo para minha carteira pessoal. A Nomad já fiz
fiz alguns testes, é uma boa corretora também. Banco Inter, eu estou utilizando então para a carteira da Aurora, que vai ser a da minha filha. A gente já vai investir, a gente vai começar a investir lá nos Estados Unidos também. E a XP e o C6 Bank eu acabei não utilizando, mas sim, são grandes opções também pra gente investir. Aqui tem os valores, os spreads, tudo certinho pra você dar uma olhada. E bom, a gente fazendo isso, a gente sabe o motivo da gente sair daqui do Brasil, de mandar os nossos reais converter para dólares através dessas corretoras, e aí entra no ponto de que existem, quais investimentos que existem lá fora para eu investir. Aqui, então, nós temos a parte dos tipos de investimentos. Nós temos os ETFs americanos, que são muito bons. O mercado de ETFs americanos é gigantesco. Então, lá nos Estados Unidos, quando a gente investe, por exemplo, em um ETF, a gente já consegue diversificar a nossa carteira muito bem. A gente tem, por exemplo, o ETF VOO. A gente já vai ver em seguida aqui na carteira. O VOO, por exemplo, ele tem dentro da carteira dele, do portfólio dele, 500 grandes empresas americanas. Então, olha só, com um ETF, eu já consigo ter uma diversificação entre as 500 maiores empresas que atuam nos Estados Unidos, mas que são empresas que atuam, na verdade, no mundo inteiro, uma receita global. Assim, então a gente consegue diversificar. É muito fácil, muito seguro da gente investir através de ETFs. Então, esse é o principal porta de entrada que a gente tem lá nos Estados Unidos, investir através de ETFs. Mas, caso você queira fazer a seleção, você pode investir a dedo, ou seja, você pode selecionar, fazer o stock picking, que chama, que a gente escolhe. Então, não, eu quero investir meu dinheiro diretamente na Apple, na Microsoft, na Tesla, no Google, na Netflix, na Disney. Enfim, você pode fazer essa seleção, que são as chamadas stocks, que são as ações. É a mesma coisa que a gente seleciona e investe aqui no Brasil, a gente pode investir também diretamente através das stocks lá nos Estados Unidos. Dito isso, nós temos também os REITs. Os REITs, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários aqui que nós temos no Brasil. Lá, os REITs, a gente investe, então, no setor imobiliário americano. Uma maneira também pra gente se expor, por exemplo, com galpões logísticos, mas também existe uma enormidade lá. O setor imobiliário lá nos Estados Unidos é bem mais desenvolvido, essa parte dos REITs também é muito mais desenvolvida, então a gente consegue investir, por exemplo, em REITs de data centers, infraestrutura, tem REITs de antenas, tanto essa parte mais industrial, logística, também a parte de varejo, é tudo muito mais desenvolvido que os nossos FIs, os nossos fundos imobiliários por aqui. Então também bem legal pra gente investir e diversificar. Claro que nos REITs a gente tem essa renda passiva em dólar, é uma maneira pra gente receber ali dividendos em dólar. A parte da renda fixa, a gente consegue também investir em bonds e treasures, que são o tesouro direto, digamos assim, o tesouro americano. A gente consegue investir, então, através de renda fixa também lá nos Estados Unidos. Então, aqui são os principais investimentos para você fazer lá nos Estados Unidos. Aqui, conforme eu te falei também, as principais corretoras para você dar uma olhadinha, você pode estudar, ver aquela que mais te agrada. Eu utilizo hoje a Avenue, mas não é recomendação nenhuma, simplesmente é o que eu utilizo no meu dia a dia. E os motivos, então, da gente investir é fugir do nosso risco aqui do nosso país e da desvalorização da nossa moeda. Beleza, dito isso, essa parte mais introdutória para você entender os motivos e começar a buscar investimento lá fora, a gente vai para nossa carteira lá nos Estados Unidos. Aqui de cara, eu já tenho essa carteira que tá um pouquinho mais completa. Então, se você tá começando agora, lembra que eu falei que existe o mercado de ETFs, que é muito forte, que é muito grande lá nos Estados Unidos? Então, vamos fazer assim, se você quer dar o primeiro passo de fato lá nos Estados Unidos, você poderia reduzir isso. Você poderia investir somente, por exemplo, nesses dois ETFs. Olha só, que simples, você escolhe uma corretora, qualquer uma daquelas ali que eu te falei, você faz a transferência então dos teus reais, você manda lá pra corretora, depois disso você faz o câmbio, converte os reais então pra dólares, e aí depois disso você pode escolher, por exemplo, esses dois ETFs, o VOO e o QQQ. Como é que funciona cada um desses ETFs? Bom, o VOO, conforme eu comentei também, são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. O QQQ é um índice que é um ETF que é um pouquinho menor, ele investe em 100 empresas. Então olha só, com essas duas aqui você já tem uma diversificação de 600 empresas. Vamos dar uma olhadinha no VO só para você ficar ligado aqui, vamos ver quais ações que tem dentro dele. E bom, aqui tem o site etf.com, você pode pesquisar, você vai encontrar informações então sobre esses ETFs. O VO, a gente compra ele com cerca de 548 dólares, mas aqui tem um ponto de atenção, quando a gente investe lá nos Estados Unidos, não importa esse valor cheio de 548 dólares, por quê? Porque a gente consegue comprar frações, posso comprar, por exemplo, 0,001 desse ETF, eu posso comprar com 5 dólares, com 10 dólares, você define, na verdade, quanto que você quer começar a investir, então fica bem mais fácil, bem mais tranquilo também para que a gente comece a dar esses passos, mas passos pequenos. A gente investe 5 dólares, 10, 50, 100 dólares. Não precisa desses 548 aqui, que seria o preço cheio de apenas uma cota, né? Um ETF. Então, dito isso, o VO está aqui. E aqui embaixo a gente tem, por exemplo, um pouco sobre a performance dele. Se a gente for olhar, nesse último ano ele está crescendo demais, mas o que eu queria trazer para vocês é aqui essa parte a média, a performance média dele ao longo dos anos. Não somente para esse último ano. A gente viu que as bolsas americanas
empresas, elas estão estourando a máxima, elas cresceram muito esse ano. Mas se a gente pegar a média do VOO, só para você ter uma ideia, por exemplo, os últimos 3 anos, a média de crescimento nesses últimos 3 anos foi de 10,54%. Se aumentar para 5 anos, o VOO entregou um crescimento de quase 16%. Claro que aqui depende muito dos ciclos que a gente vai viver. Então, nesses últimos 5 anos foi um momento muito bom. Mas, mesmo assim, durante esses 5 anos, nós tivemos também toda a crise ali em 2020. Então, tivemos turbulências, mas mesmo assim, vão existir anos com queda e outros anos com alta. Mas a média desses 5 anos, olha só, quase 16% nos últimos 3 anos aqui, um crescimento, como se fosse um crescimento anual ali de 10, 11% que a gente tem ao ano ao investir, por exemplo, no VOO. E bom, quais que são as ações que tem dentro dele? Só pra gente dar uma olhadinha. Eu falei que são as 500 maiores empresas, mas olha só, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, o Meta, que é o Facebook, o Google, o Berkshire Hathaway, que é a empresa, a holding do Warren Buffett. Então a gente tem o maior investidor de todos os tempos ali, selecionando as ações também, investindo. Nós temos a experiência dele ali por trás. Nós temos aqui também a Tesla. Vamos dar uma olhadinha aqui em outras. Vamos ver JP Morgan, um grande banco lá nos Estados Unidos, ExxonMobil na parte de energia, a Visa na cartões de crédito, Johnson & Johnson, Walmart, Netflix, Coca-Cola, Bank of America, também um grande banco, Pepsi e assim por diante. Então tem várias, olha só, McDonald's aqui, tem uma exposição gigantesca a empresas muito, muito boas lá dos Estados Unidos e esse retorno histórico também muito bom. Um outro ponto que eu falei também, o ETF QQQ. O ETF QQQ, ele é um pouquinho menor, então ele investe em 100 grandes ações. E se a gente for dar uma olhadinha aqui também na parte da performance dele, ele também entrega um bom resultado. Olha só, a média dos últimos 3 anos também tá 10,42, bem parecido com o VO, mas a média dos 5 últimos anos deu 21%, porque ele tem algumas ações aqui que são um pouco mais focadas em tecnologia. E nesses últimos anos, nós vimos, por exemplo, a Nvidia explodindo e crescendo mais de 2.000%. Então ele acabou surfando um pouco melhor aqui o desempenho dos últimos 5 anos. Mas claro, são ações de tecnologia, e vão ter aqui alguns anos que vai crescer muito, outros anos também pode ter um momento de queda, um momento de reajuste, enfim. A média também tá muito boa aqui, uma média de, vamos pegar os últimos 3 anos aqui, uns 10,40% ao ano. Então um crescimento muito bom também. Aqui as principais ações. Então olha só, também temos aqui algumas empresas que acabam se repetindo. Então você poderia investir somente no VO ou somente no QQQ, mas eu acho que as duas também se complementam muito bem. Nós temos aqui a Nvidia, a Apple, Microsoft, a Tesla, Costco, Netflix, Cisco, Pepsi, Adobe, também a parte de tecnologia, Palo Alto também bem interessante, Intel, Starbucks aqui no meio também, Mercado Livre, olha só, PayPal e assim por diante. Então a gente tem várias empresas, Airbnb também, olha só, várias ações aqui que a gente já investe com apenas esses ETFs. Então voltando para nossa carteira, se você investir somente nesses dois aqui, perfeito, você já conseguiu a sua diversificação lá nos Estados Unidos, já é uma carteira excelente para você manter por um longo prazo. Então olha só, não precisa complicar as coisas, é simplesmente isso, manda o dinheiro para a corretora, faz o câmbio para dólares, começa a investir, por exemplo, nesses ETFs, aí você já tem essa exposição muito boa lá nos Estados Unidos. Mas, caso você queira ir um pouquinho mais além, aqui a gente pode fazer então aquele stock picking que eu comentei, que é você selecionar, eu quero selecionar uma exposição, quero montar uma carteirinha de ações, uma carteirinha de REITs, também investir em renda fixa. Então você poderia ter essa carteira que eu preparei aqui para ter essa diversificação. Então, por exemplo, na parte das stocks, nós temos aqui também investimento em tecnologia, então eu escolhi a Apple como sendo a principal. Na parte do setor financeiro, escolhi a JP Morgan também, uma grande empresa. Consumo, nós temos McDonald's, poderia ser também Starbucks, Coca-Cola. No setor de energia, a ExxonMobil e a holding aqui no caso do Warren Buffett. Então também aqui a gente tem através da Berkshire Hathaway uma exposição, uma diversificação também bem legal. Então olha só, a gente pode fazer uma divisão aqui com porcentagens. Eu coloquei, por exemplo, 50%, continuaria investindo nos ETFs e os outros 50% da carteira eu faria então esse stock picking, sendo que 20% seriam para ações, aqui as stocks, mais 20% para REITs. Aqui eu selecionei 3 REITs, que é o STAG, seria aqui na parte também de galpões logísticos, industrial, faz pagamentos mensais de dividendos, um dividendo que fica em torno de 4% ao ano. Lá nos Estados Unidos é um dividendo bem menor, mas é um dividendo em dólar. A gente tem que levar em consideração que o dividendo, a renda fixa americana, está em torno de 5%, então o dividendo de um REIT vai ficar perto também ali de 4, 5%. Olha só, o Realty Income também é aqui mais de varejo, mas ele também vem crescendo seus dividendos ao longo de 20, 30 anos, então esse dividendo está aqui em 5,16% ao ano. E Equinix, aqui um outro REIT, um fundo imobiliário americano no setor de data centers, tecnologia, coisa que a gente não tem muito por aqui. E também colocaria 10% aqui na parte de renda fixa. Você pode investir diretamente ali, não são todas as corretoras que habilitaram a parte de renda fixa, mas através dos ETFs a gente consegue investir em renda fixa. Tem ETF de renda fixa. Um deles é o SGOV. Ele investe em títulos públicos, títulos do governo americano, mas títulos de curto prazo. Então também bem
seguro. Seria o equivalente aqui a um Tesouro Selic, por exemplo. São todos títulos ali de curto prazo, bem seguros pra gente investir, dando um retorno aqui de 5,12% ao ano. Como eu te falei, os juros americanos estão por volta ali de 5, 4,5%. Só aqui, se você quiser dar esse passo extra, você pode manter, então, 50% para as ETFs, 20% para as stocks, as ações americanas, 20% para os REITs e aqui 10% então para renda fixa. Se você quer aumentar a parte de renda fixa, diminuir algum outro, é bem tranquilo, simplesmente vai trabalhando com essas porcentagens aqui e você vai montando a sua carteira conforme a sua vontade. Aqui é apenas um exemplo para que você comece a dar os seus primeiros passos. Se você não quer ter esse trabalho extra de selecionar, simplesmente investe 100% do teu dinheiro no VO e no QQQ, divide aqui o patrimônio neles que você já vai ter uma exposição gigantesca. São 600 ativos, 500 aqui dentro do VO e mais 100 aqui no QQQ. São empresas gigantescas lá dos Estados Unidos que tem essa receita global. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Se você aprender um pouco mais sobre investimentos lá fora, no exterior, se você vai dar esse primeiro passo, vai dolarizar o teu patrimônio, se inscreve aqui embaixo. Também deixa seu like, me dá uma força para eu crescer aqui no YouTube. E claro, você vai sempre recebendo os vídeos. Sempre que eu soltar um vídeo novo aqui, sai uma notificação, você recebe, você aprende, você vai estudando e evoluindo como investidor. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na sequência, que é um falando sobre como investir na prática pela Avenue, uma das corretoras que a gente comentou, e um segundo vídeo mostrando na prática pelo Banco Inter. Assim você pode dar uma olhadinha também ali como que você faz o passo a passo para você investir de fato. Até a próxima, muito obrigado e valeu!